Como todo mundo deve ter visto aí, acompanhado no noticiário, nas redes sociais, a Anvisa decidiu suspender temporariamente os testes com a vacina Coronavac, desenvolvida aí pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Segundo a Anvisa, a suspensão ocorreu após ser notificada de evento adverso grave, que teria sido a morte de um voluntário. E essa suspensão ocorreu menos de 8 horas depois do governador João Dória anunciar a compra, a chegada de um lote inicial com 120 mil doses já para o dia 20 de novembro agora. Bom, sobre isso, para explicar melhor tudo o que está acontecendo e atualizar, porque tivemos coletiva do Dória agora à tarde, coletiva do pessoal da Anvisa, a gente vai conversar com a microbiologista e pesquisadora, a doutora Natália Pasternak, que é presidente e fundadora do Instituto Questão de Ciência e também uma grande entusiasta da divulgação científica. A doutora Natália está aqui no Zoom comigo, a quem eu quero agradecer demais por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Bom, doutora, qual que é a análise que a senhora faz desse caso? Essa questão da vacina já foi politizada demais. Como é que os pesquisadores, os cientistas estão lidando com isso? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Olha, vamos separar então esse caso em dois aspectos. Primeiro, o aspecto científico. Nesse aspecto, está tudo correndo dentro do normal, porque quando o Instituto reporta um efeito adverso grave, é normal que tenha uma paralisação dos estudos, isso para qualquer efeito adverso. Então, se um dos voluntários da vacina, pensa que a gente tem aí milhares de pessoas, no caso da Sinovac são 11 mil pessoas, que estão sendo voluntários para a vacina. Essas 11 mil pessoas levam vida normal. A única diferença é que elas também são voluntárias em um processo de testes clínicos. Então, qualquer coisa pode acontecer na vida delas. Elas podem adoecer por outras doenças, elas podem sofrer acidentes, elas podem ter um acidente de carro, elas podem ter um infarto, de repente, fulminante, e nada disso, isso pode ou não pode estar relacionado com a vacina. Então, é de praxe parar os ensaios clínicos quando você tem um efeito adverso grave, para justamente investigar se esse efeito tem ou não tem relação com a vacina. Então, da parte científica, está tudo normal. Não tem nada para se preocupar. Isso acontece sempre, em qualquer teste clínico de vacina. Isso aconteceu agora durante a pandemia. A gente já viu isso acontecer com a AstraZeneca, já viu isso acontecer com a Janssen, e agora isso acontece com a Coronavac. Então, não é nada de se estranhar. É normal, o procedimento foi correto. À medida que você estabelece que o caso não tem relação com a vacina, então você retoma os estudos, como aconteceu com as outras empresas. Do ponto de vista científico, tudo foi feito corretamente e não tem motivo para pânico. Já do ponto de vista político e de comunicação da ciência, foi tudo muito atrapalhado. Todas as instituições poderiam ter comunicado esses fatos de uma forma mais clara, apesar de que o Instituto Butantan agiu corretamente, porque agora realmente vazou para a imprensa de que o caso foi um suicídio, e suicídio você não reporta para a imprensa. Então, o Instituto Butantan falou que tinha um efeito que não era relacionado com a vacina e acertadamente não falou o que era, porque era um suicídio. Nem para a Anvisa foi feita essa informação, foi dada essa informação? Não sei. Daí realmente não sei. A Anvisa diz que não, o Instituto Butantan diz que forneceu as informações necessárias. Então, por isso que eu disse, do ponto de vista científico, não existe a preocupação, porque tudo correu normalmente. Agora, do ponto de vista político e de comunicação, parece que deu, como a gente diz por aí, tanto boi na linha, e agora quem paga o preço é a população, que fica assustada, desnorteada, sem saber em quem confiar. Então, o presidente do Butantan reclama que a Anvisa não pediu esclarecimentos, que a Anvisa foi notificada e foi diretamente para a imprensa sem pedir esclarecimentos. A Anvisa reclama que o Butantan atrasou a notificação, mas também depois coloca a culpa no hacker, que hackeou o sistema todo do governo federal, e disse que, então, por precaução, eles tiraram o sistema de notificação do ar e, por isso, então, eles não viram a notificação do Butantan, que já estava lá. Ou seja, é uma confusão.
é uma confusão que está sendo comunicada para a população de uma forma atrapalhada, sem a transparência adequada, sem o preparo adequado para fazer essa comunicação, quando na verdade a comunicação deveria ser muito simples. Olha, houve um efeito adverso, o efeito foi investigado, não teve relação com a vacina, agora que se sabe que foi um suicídio, realmente não faz sentido esconder, então falar que foi um suicídio, prestar, por favor, os pêsames para a família. Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco desse detalhe. Nós estamos falando de uma família que perdeu um ente querido de uma maneira muito trágica, e isso não pode ser motivo de deboche para o presidente da República, para ele comemorar uma posição política. Então, toda essa parte de comunicação foi feita de uma forma tão atrapalhada que é chocante diante de uma situação que é corriqueira em testes clínicos, apesar de, nesse caso, ter sido trágico, é claro, mas a situação de ter um efeito adverso grave é corriqueira e a maneira como as instituições responsáveis devem lidar com isso deveria ser muito mais responsável, sabendo que nós estamos num momento delicado de politização da ciência, de politização das vacinas, com uma população angustiada e ansiosa por resultados. Então, eu acho que ficam esses dois aspectos. Para a população, eu posso dizer que não há com que se preocupar, porque os procedimentos estão corretos e esses procedimentos garantem a segurança da vacina. E para as instituições envolvidas, eu diria sinceramente, vocês estão precisando de um media training. Sem dúvida nenhuma. Doutor, eu queria que a senhora deixasse um recado aqui para Rio Preto, porque aqui nós temos a FAMERP, que é um dos polos que está pesquisando a Coronavac, inclusive com milhares de voluntários testados aqui na cidade. Se tem algum sinal de alerta ou não, tudo continua normal, os voluntários podem ficar tranquilos? Os voluntários podem ficar tranquilos justamente porque, do aspecto científico, todo o rigor científico do processo está sendo cumprido. Houve um efeito grave, os testes são paralisados, o efeito é investigado. Assim que o efeito for reportado como não relacionado com a vacina, como nós sabemos que provavelmente vai ser, porque se tratou de um suicídio, então os testes serão retomados e não há nada para os voluntários se preocuparem. Não há nada que vá afetar a saúde, a segurança da nossa população. Tudo vai voltar assim que os procedimentos burocráticos agora forem cumpridos, mas que tudo foi cumprido com o melhor rigor científico. Então, a população, os voluntários, não tem com o que se preocupar. O que a gente tem que se preocupar é como cidadãos brasileiros da politização que está sendo feita em cima da ciência e às custas do nosso direito à informação, do nosso direito à transparência. Perfeito. Doutora, no pique, que eu sei que a senhora também está em cima da hora, qual que é o prazo estimado para se retomar essa pesquisa agora, que está muito claro que não teve relação com a vacina? Olha, não deve demorar, eu imagino que um prazo de alguns dias ou uma semana, porque realmente agora é só cumprir o rigor, né, do processo burocrático até, de fazer todos os relatórios, a Anvisa avaliar. Certamente a gente imagina que a Anvisa vai concluir que não houve relação entre o efeito e a vacina e que então está garantida a segurança dos testes clínicos que podem ser retomados. Isso não deve demorar mais do que alguns dias, como foi o caso lá atrás com a AstraZeneca, que depois de 4, 5 dias os estudos foram retomados. Perfeito. Uma outra questão, até a doutora Lília Nigro Maia, que também é pesquisadora aqui do Hospital de Base da FAMERP, ela disse que é praxe essa suspensão, ela até fez um post sobre isso, mas que em 30 anos de pesquisa ela nunca viu a Anvisa suspender um estudo desse sem antes ouvir o Comitê de Segurança e o próprio instituto responsável, que é o Butantan. No caso, ontem à noite, a Anvisa enviou um e-mail para a imprensa anunciando isso. Isso é o praxe? Então, eu concordo com ela, é praxe paralisar os estudos para que seja investigado, mas realmente fica muito confuso tudo o que aconteceu quando o Butantan diz que enviou o relatório, a Anvisa diz que recebeu esse relatório atrasado por uma falha técnica dela mesma, por causa do hackeamento das instituições do governo federal, e quando recebe o relatório vai para a imprensa antes de se dirigir ao
ao Instituto Butantan e ao Comitê Internacional de Monitoramento, lembrando que a Sinovac não é uma vacina brasileira, é uma vacina internacional, uma vacina produzida por uma empresa chinesa e que tem, com certeza, um comitê de monitoramento. Então, fica essa estranheza do porquê a Anvisa foi para a imprensa e, principalmente, foi para a imprensa sem os dados completos, porque isso causa confusão, como nós percebemos. Nós estamos aí nas últimas 24 horas debatendo um assunto que deveria ser um assunto muito simples. Olha, houve um efeito adverso, foi reportado para a Anvisa mandou parar, a Anvisa vai avaliar, daqui a pouco a Anvisa libera de novo, se a própria agência reguladora avaliar que não foi relacionado com a vacina. Então, essa comunicação precisa existir com clareza, tanto da parte da Anvisa, quanto da parte do Butantan, quanto do próprio Comitê Internacional, que até agora também não deu as caras, né? Pelo menos eu não vi nenhum tipo de release internacional sobre o tema. Então, eu acho que realmente, eu volto a dizer, todas as instituições envolvidas precisam melhorar a comunicação com a sociedade nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Aí cai naquilo que o Dr. Dimas Covas falou na coletiva aí do almoço, né? Que a Anvisa foi comunicada dia 6 e na noite do dia 9, após o Dória ter anunciado, enfim, aí a questão é que veio a Anvisa suspendendo os estudos aí. Doutora, para a gente concluir, eu estava inclusive acompanhando uma participação da senhora num fórum da Band News, duas perguntinhas que eu gostei muito que a senhora respondeu ali, a real expectativa para a gente ter uma vacina sendo aplicada aí nas pessoas, queria que a senhora falasse disso, e também sobre essa polêmica em torno da obrigatoriedade da vacina. Vamos lá. Então, a estimativa que a gente está dando para quando a gente vai ter vacina, né? Que é sempre a pergunta de $1 milhão, o que eu brinquei lá no fórum é isso, que infelizmente a gente não consegue colocar data de chegada numa fase 3, porque a fase 3 tem que esperar pessoas ficarem doentes, ela não é medida por tempo, ela é medida por pessoas ficando doentes. Então, a gente não sabe quando a gente vai ter o número adequado de pessoas doentes para dizer se a vacina funcionou ou não. A gente tem que esperar isso acontecer. Então, a gente diz que a fase 3 ela termina quando acaba, e a gente não tem como colocar uma data. O chute que a gente está dando é que a gente imagina, pelo ritmo que as coisas estão acontecendo, que até no meio do ano que vem, a gente deve ter aí vacinas, não uma só, a gente deve ter vacinas aprovadas. Mas é um chutão mesmo, então estamos com essa estimativa, olha, no meio do ano que vem deve ter. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, é muito difícil estimar. Sobre a obrigatoriedade, o que eu tenho repetido sempre nas minhas entrevistas, discutir a obrigatoriedade de uma vacina que ainda não existe é completamente irrelevante nesse momento. A gente precisa, primeiro, que as vacinas sejam aprovadas, que elas concluam suas fases de estudos e sejam aprovadas, que a gente tenha condições de logística já preparadas para produzir ou importar essas vacinas em larga escala, que a gente tenha os insumos necessários para organizar as campanhas de vacinação, isso quer dizer profissionais treinados, cadeias de frio para fazer o transporte, o armazenamento, seringas, vidraria para envasar. A gente precisa, então, pensar em toda essa logística, isso é muito mais relevante do que discutir obrigatoriedade, a gente precisa colocar essa logística em prática e a gente precisa prioritariamente e para ontem de campanhas informativas para esclarecer a população sobre a importância, a segurança e a eficácia dessas vacinas. Nós precisamos que a população esteja preparada e esclarecida para que a gente tenha uma boa adesão aos programas de imunização quando a gente puder colocá-los em prática. Se depois de fazer tudo isso, com a vacina aprovada, disponível nos postos de saúde, pronta para ser aplicada, e uma população esclarecida, se mesmo assim a gente tiver problemas de adesão, ainda tiver uma parcela da população que não quer se vacinar, que está com medo, que ainda tem dúvidas, aí sim, depois das campanhas de esclarecimento, aí a gente pode pensar em
como última cartada, colocar obrigatoriedade. Mas obrigatoriedade a gente coloca de maneira indireta. Não quer dizer que o agente de saúde vai entrar na casa das pessoas com uma seringa na mão para vacinar pessoas à força. Quer dizer que a gente vai colocar restrições de vida civil, como, por exemplo, não pode matricular os filhos na escola sem ter a carteirinha de vacinação completa, não vai poder fazer um concurso público, não vai poder, de repente, receber um benefício do governo como Bolsa Família. Essas restrições todas que eu citei, na verdade, elas já existem. Perfeito. E elas tornam as vacinas do nosso calendário obrigatórias. Mas ninguém nunca nem percebeu isso, porque as pessoas encaram as vacinas como um direito e não como uma obrigação. A gente tem que manter essa relação positiva que o brasileiro tem com as vacinas, de encará-las como um direito, porque é o que elas são. Perfeito. Para a gente finalizar mesmo, a Sinovac é a mais promissora das vacinas, até porque ontem a Pfizer anunciou um estudo aí que mostrou que a vacina deles seria até 90% eficaz. Qual que é a aposta que a senhora faz entre tantas aí? A notícia da Pfizer foi uma notícia boa não só para a Pfizer, foi boa para todas as vacinas, porque o fato da gente ter a primeira vacina para a Covid-19 mostrando eficácia, e uma eficácia tão alta, mesmo levando em conta que é um resultado parcial, tá? O resultado da Pfizer ainda não é o resultado final, é um resultado aí de meio do caminho, mas que já traz muita esperança, porque mostra para gente que vacinas para a Covid podem funcionar, podem oferecer proteção. Então, se a vacina da Pfizer oferece proteção, as outras vacinas também devem ser capazes, apesar de usarem tecnologias diferentes, também devem ser capazes de oferecer proteção. Nesse sentido, elas continuam todas igualmente promissoras. A única coisa que a gente tem é a Pfizer chegando um pouco na frente, aí sendo a primeira vacina a abrir resultados parciais de fase 3, com uma ótima notícia, que é uma notícia, como eu disse, não só para a Pfizer, uma notícia que se estende a todas as outras vacinas, porque ela confirma que é possível vacinas protegerem contra a Covid-19. Então, todas as outras continuam igualmente promissoras e espero que logo a gente também tenha acesso aos dados parciais delas todas. Muito bom. E se a Pfizer já testou, já tem esses 90%, o que impede ainda de começar uma vacinação numa população um pouco maior? Porque esses resultados ainda são parciais. Então, a Pfizer precisa terminar os resultados de fase 3, ela está no meio, ela só soltou esses resultados intermediários justamente para mostrar que, olha, está no caminho certo, está dando certo, nós provavelmente vamos conseguir, mas ainda não acabou. E ela também precisa ainda cumprir os 2 meses de segurança desde a aplicação da última dose. Então, a vacina da Pfizer é de 2 doses, eles precisam contar 2 meses de observação dos voluntários a partir da última dose, para ter certeza justamente que não tem nenhum efeito adverso grave. E eles ainda não terminaram isso, devem terminar no final de novembro. Quando eles terminarem essa etapa e se eles não tiverem nenhum efeito adverso grave, nada digno de nota, eles podem fazer um pedido para a FDA de uso emergencial. Daí, se a FDA conceder esse uso emergencial, eles vão poder começar uma campanha de vacinação, talvez em algum grupo prioritário, não vai ser uma campanha em massa, mas eles ainda não terminaram, eles só deram aí uma boa notícia pra gente no meio do caminho. Sim ou não? Agora a última mesmo, é que é tanto assunto aqui. O Butantan chegou a dizer que se a Anvisa colocasse dificuldade na Sinovac, eles iam buscar certificação em alguma agência internacional. É possível isso, sim ou não? Não entendo o suficiente dessa parte jurídica para te responder. Só posso dizer que espero que isso não seja necessário. Todos nós. Doutora Natália Pasternak, muito obrigado, viu, pela sua atenção e pela sua entrevista. Parabéns aí por divulgar. A doutora está toda hora em todas as mídias aí divulgando ciência e trazendo o bom pensamento para todos nós. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Bom trabalho aí. Tá certo. E quem tiver alguma curiosidade, o instituto fundado e presidido aí pela doutora Natália Pasternak, Instituto Questão de Ciência, tem muita informação lá, só você procurar aí no Google, em algum buscador, seu buscador de preferência, Instituto Questão de Ciência. Tá aí então, e só para completar aí o que disse a doutora Natália,
o presidente Jair Bolsonaro, logo após a Anvisa ter anunciado a suspensão dos testes da Covid, e antes mesmo dele ter informação sobre o que tinha acontecido com o paciente, ele deu a seguinte resposta para um internauta aí, que criticou a vacina. O Bolsonaro escreveu, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente, isso ele escrevendo em terceira pessoa, o presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o próprio presidente nesse comentário no Facebook, que não tem nem o que dizer sobre isso.